Olá, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Papo de Casa, o podcast da Clarim Imóveis. E hoje estou aqui com o Daniel Portela, nosso grande parceiro do nosso grande novo projeto, Clarim Leilões. Dani, seja muitíssimo bem-vindo, obrigado por aceitar o convite na parceria e agora aqui no podcast para a gente contar um pouquinho sobre esse projeto, como nasceu, quais são os serviços que a gente presta e qual é o intuito do nosso projeto mesmo. Seja muito bem-vindo. Legal, obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Então, começou aqui, né, a nossa conversa surgiu aí até de um estudo que eu iniciei, né, lá atrás. Eu acho que comecei a estudar isso, Fábio, faz um ano, para te falar a verdade. E aí eu fui me preparando de curso e entendi que era uma possibilidade boa, né, de uma área que ainda estava em aberto, principalmente na advocacia, que é a minha área, né? E em Campo Largo ainda não tinha nada. E aí eu comecei a fazer o estudo até que surgiu, né, uma visita na Clarim, apresentando aí uma ideia meio ainda nova aqui. E deu certo que você tinha recém recebido um material, né, de um imóvel que estava indo para um leilão aqui. Você disse, nossa, Dani, o leiloeiro me mandou isso aqui, você podia dar uma olhada para mim, né? E aí começou. E aí começou, exatamente. Então juntou a fome com a vontade de comer, porque nós recebemos, quanto imobiliária, a gente recebe muito questionamento, né, sobre imóvel de leilão, como é que funciona, e não é a nossa expertise, né? Porque o leilão, ele não é simplesmente vai lá, arremata e acabou. Não é tão simples assim. Exato. Tem os detalhes, tem, enfim, todo os pormenores que eles têm que ser estudados, têm que ser analisados e que não é a nossa expertise. Hoje, nós, quanto Clarim, quanto corretores de imóveis, nós não temos. E aí, emparceramos com um advogado que vinha estudando isso, que cada vez mais está motivado a entrar nesse universo. Então, é isso, juntou a fome com a vontade de comer de fato. É engraçado porque é uma área muito... ela é interessante e ela é apaixonante. Você vai começando a estudar, você vai começando a mexer com a coisa e você vai querendo mais. É bem legal, é bem interessante nesse sentido. Mas eu acho que é como tudo no mercado imobiliário, porque eu sempre falo que o mercado imobiliário ele não tem rotina. Então, aí quando eu falo que o leilão não é simplesmente vai lá, dá o lance, arremata e acabou, não é só isso. E cada imóvel é um imóvel, cada leilão é um leilão, cada modalidade é uma, e aí a gente vai falar daqui a pouco sobre esses detalhes. Então, não existe assim, não tem uma receita de bolo, é isso e acabou. Então, cada um tem que olhar com a lupinha, tem que ir no detalhe, assim como é qualquer transação, né? Exatamente. Mas é claro que quando a gente fala do leilão, a gente sabe que tem um a mais aí, tem um quê a mais que tem que ser analisado com muita cautela, e é importantíssimo e fundamental ter alguém que esteja preparado para isso, né? E é o caso aqui do nosso grande parceiro, então... Inclusive tem... Desculpa te cortando, Imagina. Fábio. Tem muita gente que a gente conversa, né? Ia trocando ideia e tal, e dizia assim, não, eu não quero saber de comprar imóvel de leilão, isso aqui só dá dor de cabeça, isso aqui dá problema. Até na nossa primeira conversa você também disse, mas será, Daniel, isso aí não é muito pepino, e daí para desocupar e tal. Só que assim, quando você vai e dá muito errado, muito provavelmente você foi sem nenhum respaldo, né? Então, Sim. Esse que é a preocupação que tem que ter, e de você ter uma boa assessoria, porque se você vai realmente pegar, nossa, esse imóvel está bem baratinho aqui, eu vou lá e vou arrematar, você vai dançar, você vai ter problema, aquilo que você imaginava não vai acontecer, né? Então, mas se você fizer a coisa bonitinha, certinha, falar com quem conhece da área jurídica, mas eu acho que em igual importância com quem conhece do mercado. Exatamente. Eu acho que aqui é um casamento. O leilão é mercado imobiliário e assessoria jurídica. Se um dos dois não tiver bom, ou não fizer o trabalho direito, o resultado não vai ser bom. Exatamente. Então, se você for arriscar sozinho, você pode, claro que pode. Qualquer um pode chegar. Só que o teu risco,
né, de você não atingir aquele objetivo que você almejava, aumenta. Aumenta, exatamente. Então, e era por isso que eu sempre falava, quando chegava cliente perguntando pra gente, e leilão, eu falava, ó, não é a nossa área, procura alguém que de fato possa te ajudar, que alguém que possa te assessorar, porque nós não temos essa expertise e eu não posso correr o risco de dizer faça, porque eu não entendo, né? Agora, não. Agora, todos os clientes que vierem, então agora a gente pode dar esse serviço, a gente vai oferecer esse serviço, essa assessoria completa e realmente trazendo, ó, de fato é um bom negócio. E aí, até aproveitando e emendando aqui, Dani, quais são os serviços, então, que a Clarim Leilões está prestando? Qual é o nosso projeto? Qual é o intuito? Conta aí mais sobre o que nós fazemos. Exato. Então, quando surgiu a ideia, a gente pensou assim, vamos cuidar do produto como um todo para o cliente. Normalmente é o investidor que vem buscar o leilão de imóvel, né? Que ele tem... a gente tem que enxergar primeiro o leilão imobiliário como mais um modo de investimento, né? Você não vai pegar todo o teu capital investido e jogar aqui. Sim. Muito provavelmente, mas a ideia é sempre diversificar, né? Então, é mais uma forma de investimento que você vai fazer, se bem feita, um investimento com uma boa rentabilidade, a gente vai, né, conversar com mais detalhes depois, e com uma boa margem de segurança. Mas o produto, o que a gente imaginou, né, Fábio? É o investidor trazer, procurar, eu quero rentabilizar. Uhum. E nós vamos, desde o início da cadeia, né? Então, se ele não tiver já um imóvel em vista, nós vamos localizar esse imóvel, nós iremos fazer toda a análise de risco desse imóvel, vamos analisar questão mercadológica, risco processual, e isso envolve muitos detalhes, risco que possa ter em edital alguma pegadinha, alguma questão ali que você tem que prestar mais atenção na matrícula, a questão de zoneamento, a questão do valor do imóvel, se ele está está sendo ofertado com valor bom, né, porque venha a dar um bom retorno ou não, se o quanto você vai poder ofertar, né, num lance para te trazer também um retorno. Então, ele vai ter um pacote completo que vai ser apresentado, vai ser planilhado todos os custos envolvidos. Então, vai ter o imposto, vai ter tanto de IPTU, vai ter tanto de condomínio, se houver, tal. Precisa de uma reforma, mais ou menos a gente estima, e vamos entregar um pacotinho completo para o cliente, que ele vai decidir, não, aqui vale a pena, aqui não vale, vamos atrás do outro imóvel. Sim. E após isso, deu certa arrematação, nós fazemos o cadastro leiloeiro. Sim. Né? Nós acompanhamos a arrematação, ou até fazemos a arrematação mediante procuração específica. Arrematou? Aí vamos dar toda a assessoria pós-arrematação. Está ocupado? Tem que entrar com uma ação de emissão na posse? A gente vai entrar com a ação. Tem que fazer baixa de penhoras, indisponibilidades, às vezes tem que entrar em um ou outro processo, solicitar para o juiz algum andamento, tal, nós vamos fazer isso. Vai ser feito um pagamento financiado num leilão extrajudicial, a gente dá toda a assessoria como correspondente. Como correspondente para fazer o cadastro, tal, garantir que dê certo esse financiamento. Então, acho que o produto seria isso. E aí, finaliza com a venda. Sim, né? Sim. Aquele que quer comprar para venda, né? Para venda ou para locação, já continua ali com a Clarim, já disponibiliza no mercado ali com um e vai retroalimentando, já fica para o próximo, né? E o que é legal é que o leilão a gente está falando a nível nacional, né, Dani? Exatamente. Então, a gente consegue buscar oportunidades aí no Brasil todo. Eu, por exemplo, estou com 2 demandas fora. Então, nós estamos em Campo Largo, mas eu já estou com uma demanda em Curitiba, né? Exato. Que você, inclusive, já mapeou aí algumas oportunidades. E agora eu tenho uma demanda em São Paulo. Então, a coisa já está ganhando um corpo, a gente já está... Isso que faz poucos dias que a gente está com a operação rodando, mas é impressionante o quanto as pessoas, de fato, procuram, as pessoas têm interesse.
Então, é um mercado que a gente tem aí para explorar e com muita cautela, porque, obviamente, quando a gente fala do mercado, né, ter a análise legal, mas também ter a análise mercadológica, por exemplo, o meu mercado não é um mercado de São Paulo. Eu não tenho capacidade hoje para dizer para esse cliente, ó, compra esse aqui porque eu garanto que, portanto, você vai revender. Mas eu tenho bons parceiros, eu sou muito bem parceirada, eu tenho, graças a Deus, muito contato Brasil afora. Então, se a gente tem isso, se a gente tem esse alinhamento, se a gente tem essas parcerias, é o cenário ideal, né? Então, eu estou com um cliente aqui, e o cliente que quer imóvel em São Paulo, ele é de Curitiba, quer começar a investir em São Paulo, e aí me trouxe essa demanda na sexta-feira. Ele falou, começa a buscar para mim na região tal, depois eu vou te passar, inclusive, qual é. Mas tá aí, a gente vai conseguir explorar, quero ter um imóvel no Nordeste. Já tivemos conversa nesse sentido também, né? Tô pensando em ter alguma coisa no Nordeste para ter no final de semana, para quando eu quiser passar umas férias e tal. Vamos embora, vamos pro Nordeste. Litoral como um todo, Balneário Camboriú, várias oportunidades que você já mapeou, já levantou e tem. Então, quando a gente fala em investimento, ou até para uso próprio, né? Sim. Quando a gente fala Balneário Camboriú, de repente aí é o investidor, que obviamente, se está por aqui, é segunda moradia, né? O litoral, ele acaba sendo investidor, mas é para ele usar. E tem muita boa oportunidade para isso, né? Sim, sim. E que nesse pega aqui, às vezes você compra para um uso próprio, que inclusive você tem margem para fazer uma disputa melhor, porque como você não está pensando numa venda Sim. com lucro, você pode até ofertar um valor um pouco maior e garantir a arrematação. Só que aí você pode colocar no Airbnb, né? Você vai colocar num imóvel de litoral ali para locação e tal, e você vai rentabilizando e monetizando, né? Exatamente, você usa e rentabiliza. E aí, quando pode, por exemplo, financiar, né? Como você falou, tá aí, o financiamento, o aluguel, de repente, o retorno que tem no dia a dia, no mês a mês, ali você paga e aí vai fazendo uma alavancagem, né? Aumento de patrimônio, e enquanto isso o imóvel está valorizando também. Então, é muita oportunidade que tem aí na mesa, né? Que eu acho que a grande sacada do leilão é que imobiliária é porque a gente está tratando de imóvel. Sim. Imóvel você nunca vai perder. Exato. Né? É um ativo que está lá e que está valorizando sempre. Então, é difícil você dizer, olha, eu já estou comprando um imóvel com valor, às vezes, até 50%, até mais, Sim. abaixo do valor do mercado. Então, a chance de você não ter um bom retorno, ainda que às vezes demore um pouquinho mais, porque, óbvio, tudo tem o lado bom e o lado ruim. Sim. Quando eu invisto em imóvel, é diferente de eu colocar numa aplicação que se eu precisar do dinheiro amanhã, Sim, eu estou ali, eu tenho a liquidez. Uhum. Mas, só que eu não vou ter o retorno que eu tenho. Sim, sim. É por isso que você fala da diversificação, né? Bem isso. Então, tem um pouco ali no líquido, né? Exato. E aí, o imóvel, a gente sabe que a liquidez não é tão rápida assim quanto o dinheiro disponível Só que você vai ganhar... Exato. 10, 20, 30% a mais do que numa renda fixa. Exato. E vamos lá. Então, até para a gente contextualizar sobre o leilão propriamente dito. Como é que funciona? Quais são as modalidades? Agora vamos ser um pouquinho mais técnico aí para explicar, porque às vezes eu acho que a grande maioria, pelo que eu sinto, a grande maioria acha que o leilão é só a disputa por lance e acabou, né? Mas tem a questão de primeira praça, de segunda praça, extrajudicial, venda direta, enfim, tem uma miscelânea aí, uma diversidade grande dos tipos de leilão. Exato. Então conta pra gente sobre, Dani. Assim, o que chama... você tem que prestar mais atenção, são os 3 pontos até que você mencionou. Então, o leilão tem o judicial, que é decorrente de uma execução de uma sentença judicial, né? Então, você disputou um processo, você perdeu, foi condenado, o imóvel foi feita uma busca de bens, localizou o imóvel, vai para leilão, vai para o leilão judicial. Então, tem a primeira praça, pelo valor da avaliação, segunda praça, o juiz vai determinar, então, vai ser até 50%, vai ser 60% o valor da avaliação, depende do que o juiz determinar. Desculpa te cortar só, mas aqui é uma dúvida que eu tenho. A segunda praça, ela vai ser pelo menos para cobrir o valor da dívida, é isso ou não? Não tem nada a ver? Não, no judicial não. No judicial, o juiz... via de regra, quando chega no leilão judicial, são vários credores, às vezes a dívida do imóvel não alcança
a quitação de todas as dívidas, Tá. né, do devedor. Mas não, o juiz ele vai determinar. Então, na primeira praça, ele tem sempre que ser o valor da avaliação. E na segunda, ele vai dizer. Aí é um critério do juiz, olha, 50%, 60%, Tá. Às vezes até 70%. Desde que é um cuidado que se tem que ter no leilão judicial, que às vezes o juiz até coloca assim, 50% do valor da avaliação. Esse valor de 50% às vezes está muito abaixo do valor real de mercado. Tá. Aí isso pode ser considerado preço vil e gerar uma nulidade. Entendi. Tá? Então, até é um cuidado que às vezes tem que ter, se estiver no judicial muito abaixo, você tomar um cuidado, às vezes, ou até ofertar um pouco a mais para você não correr um risco de uma nulidade. Tudo é análise. Se você, porque a gente quando vai entrar na disputa, você vai ver também qual que é o histórico processual do executado no judicial. Então, se você vê que esse imóvel está meio jogado, né, não tem uma dívida que o executado ele não está recorrendo, o processo correu a revelia, ele nunca se importou, tal. Então, você sabe que dali talvez não vai ter problema. Certo. Agora, se você já vê que é um executado que está ativo no processo, então, certamente, você pagou muito abaixo, ele vai tentar uma nulidade. Então, tudo é por isso que a gente conversa. Parece simples, mas são muitos detalhes que você tem que... Os pontos de atenção que tem que ter, né? Que você tem que ter. Então, no judicial funciona dessa forma. Você arrematou, você vai pagar todas as dívidas que estiverem com penhora nesse imóvel. Tá. Né? Então, está com a disponibilidade, vai pagar até o momento, né, que não der mais. Tá. O imóvel vai quitar e vai sobrar dinheiro. Esse dinheiro vai voltar pro devedor. Essa é a diferença. Então vamos dizer, ele tem 5 penhoras e ele está indo a leilão por uma das 5. E aí ele quitou aqui essa que foi para execução. E aí sobrou dinheiro, ele vai pagar essas aqui e até enquanto tiver dinheiro vai pagar todo mundo. Vai pagando todo mundo. Isso eu não sabia, eu achava que ficava só em cima daquela que está executando. Legal. Não, o dinheiro que entra da venda, ele vai para todo mundo, até porque todo mundo colocou o imóvel como garantia, né? O imóvel está lá, primeira, segunda, terceira, quarta penhora. Exatamente. Então, só que assim, né? Porque o dinheiro, ele vai, né, para a conta judicial. Sim. Da penhora. E quem tem o crédito está habilitado nessa conta, né? Então, Entendi. Ele vai se habilitar Entendi. Então, quita o primeiro e o que tiver de saldo vai quitando os outros. Interessante. Interessante. Você vai resolvendo a questão aí judicial de todo mundo que tiver... E se não sobrou dinheiro para pagar todos, azar de quem não conseguiu, né? Azar de quem não conseguiu. Então, eu tenho 10 credores e eu tenho um imóvel. Esse imóvel só pagou um. Os outros 9 não tem o que fazer. Depois da arrematação, Exatamente. Tem que baixar. Mas aí a gente já entra nesse detalhe também. Vamos seguir, então, nos tipos de leilão. Então, no judicial. Isso. Aí nós temos o leilão extrajudicial, que é decorrente do contrato de alienação fiduciária. Né? Então, via de regra, não é obrigatório, mas contrato empréstimo bancário, né? Financiamento imobiliário, que o mutuário deixou de pagar. Certo. O banco vai lá e o banco ele pode, por força do contrato, com 3 meses de inadimplência, se ele quiser, ele pode tomar o imóvel. Só que para o banco não é interessante ficar com o imóvel. Sim. Né? O banco não quer, ele precisa do dinheiro. Então, o que ele faz? Ele pega e põe na praça para leilão. Certo. E ele tem que obedecer o rito legal. Qual que é? A primeira praça, o valor de avaliação. A segunda praça, o valor da dívida. Tá. Muitas vezes, quem está no mundo aí e pesquisando vai ver que você vai entrar, às vezes está assim, valor de primeira praça 200 mil e valor de segunda praça 300. Uhum. Por quê? Porque às vezes a dívida é maior do que o próprio valor do imóvel. Entendi. Né? Então, nesse caso, o banco, né, ele tem que jogar na segunda praça
pelo valor da dívida, que é uma obrigação, mas não teve arrematação. Aí consolidou a propriedade do banco, tal, não teve arrematação na segunda praça, o banco ele tem a disponibilidade de vender esse imóvel pelo valor que ele quiser. E aí que ele entra na venda direta. Tá. Né? Que, via de regra, é o melhor dos mundos para quem quer comprar, só que também é mais difícil de você achar imóvel nesse sentido. Né? E também daí não precisa passar pelo leiloeiro. Tá. Né? Porque daí você não tem, na primeira e na segunda praça, a venda ainda é feita pelo leiloeiro, daí na venda direta já não... Aí é feito pelo corretor. Aí é o corretor que entra no circuito, né? Que daí você já economiza aí 5% de comissão do leiloeiro. E aí tem a venda online e tal, que é mais ou menos o mesmo rito. Só que após... a venda online é antes da venda direta, ainda que eles colocam no mercado o imóvel para uma última disputa ali. As modalidades em si que precisam ser atentadas, vamos dizer assim, né, que a gente tem que ficar de olho, são essas. E a venda online e a venda direta, ela é também meio que um leilão ou não? Tá lá anunciado o imóvel por R$100 mil. Se eu chegar e falar, eu pago 100, eu levo ou não? Ou eu também entro em disputa? Não, aí foi uma boa pergunta, Fábio. Quando a venda online ainda, ela segue até eles têm um cronômetro e quando zera o cronômetro, você tem até zerar o cronômetro para oferecer ainda uma proposta. Tá. Zerou, colocou na venda direta, a primeira oferta que vier, leva. Entendi. Então, o primeiro que oferecer... Leva. Pelo preço que tiver. Certo. E aí as formas de pagamento. Então, a gente tem, obviamente, o à vista, né? E aí nós falamos aqui de financiamento e de consórcio. Como é que funciona? Em que modalidade é possível? De que forma é possível? Fundo de garantia, eventualmente, também é possível utilizar. Então, por isso que eu falo bastante que também é para o consumidor final. Né? Embora as pessoas tenham muito essa ideia de que o consórcio. O leilão é só para investidor, porque é isso, né? É o leilão, martelinho, leiloeiro, valor, paga à vista e acabou. Isso é o leilão. E não. Né? Existe toda essa possibilidade também do consumidor final comprar, usar o fundo de garantia. Aí a questão da posse que a gente entra daqui a pouquinho. Mas vamos falar agora sobre dinheiro. Como fazer esse pagamento? E assim, é interessante que nas duas modalidades, e as pessoas também não sabem disso, é possível comprar de forma parcelada. No judicial, também você pode entrar com... Sempre, o que vai dar a regra do leilão é o edital. Tá. Né? Então, às vezes você acha, principalmente na extrajudicial, que está valendo uma coisa, de repente o edital fala outra, então o que vai dar a regra é o edital. No judicial, e muitas vezes as pessoas quando vão no judicial acham que vão ter que comprar à vista, tal, há a possibilidade também de o edital prever uma entrada de 20%, 25%, 30% e parcelar o saldo em até 30 vezes. Certo. E com um detalhe, quando o leilão é judicial, o arrematante, para ele adquirir, mesmo que ele faça parcelado, ele não precisa estar com o nome limpo, não existe uma análise de crédito. Não existe análise de crédito, não existe. Ele vai comprar, o imóvel vai continuar garantido para o banco até ser quitado. Então, sem problema, sem análise de crédito nenhuma. No extrajudicial, só que com um detalhe, e isso é bem legal na disputa do leilão, vale sempre a oferta, o lance à vista. Ele tem prioridade. Sobre o parcelado. Então se vem um 100 à vista e um 100 10 de 10, o 100 à vista leva. Tanto leva, e mesmo que esteja em 100 à vista e alguém apresentar 100 parcelado, alguém apresentar 80 à vista, esse aqui já ganhou a preferência. Tá. E aí todos os lances que vierem depois, obrigatoriamente vão ter que ser à vista. Daí não se fala mais em parcelado. Entendi.
Então, daí o sistema do leilão, ele bloqueia lance parcelado e aí você só consegue a disputa à vista. Certo. Então, ele sempre vai ter a preferência, embora tenha a possibilidade do parcelado. E o extrajudicial, que, da mesma forma, você pode fazer um lance à vista ou utilizar de consórcio ou financiamento. Uhum. Nesse caso do financiamento, você vai ter que ter o teu crédito já pré-aprovado, né? Sim. Ou dentro de um curto espaço de tempo, depois você arrematou, o banco vai te dar esse prazo para você fazer. E você pode utilizar isso, como você falou, foi uma grande forma de alavancagem. Por quê? Eu não preciso me descapitalizar, às vezes, para pegar um imóvel. Sim. Com o valor de um imóvel, então, vamos pegar o exemplo aí de R$200 mil, que eu teria que dar uma entrada, ia me descapitalizar em 200 mil à vista para ter um imóvel e jogar no mercado para venda, eu posso comprar, eu vou dar só 20% de entrada, então eu estou dando 40 mil. Sim. Eu posso comprar 3 imóveis. Exatamente. Mesmo com todos os outros custos envolvidos, eu vou financiar, às vezes, tem uma situação aqui que a gente está vendo, 420 meses. Você não vai levar mais do que um ano, ou que seja, um ano e meio. Então, você vai pagar 12 parcelas no máximo, né? Às vezes vai pagar 2, né? Depende da situação. E você vai fazer dinheiro em cima do dinheiro do banco. Sim, né? Você vai utilizar o dinheiro do banco para ter... Então, a tua margem de lucro vai ser muito superior, inclusive. Porque, às vezes, em cima de 40, 50, 60 mil que você colocou em cima desse imóvel, você está tendo um retorno aí de 200. Sim. Né? Então, são mais de 100% de retorno. E você não precisa ainda ficar vinculado a um único imóvel, porque aí você pode aumentar as suas opções. Quanto mais imóveis você tiver no mercado, maiores as suas chances do retorno voltar mais rápido e você já reinvestir. Né? Sim. Então, há essa possibilidade do financiamento, facilita muito. Na verdade, não só facilita, como sugere-se que para quem quer alavancar é a melhor alternativa do que comprar à vista. E tem a possibilidade do consórcio. Só que o consórcio ele tem uma regulamentação um pouco diferente. Então, eu sei que, fazendo propaganda aqui, de graça, mas a Demicon eu sei que tem já um formato linha, né? Desenhado, né? Uma linha para consórcio, onde você já tem que estar com essa carta arrematada e em outro imóvel. Sim, já tem que ser tudo bem prévio, né? Bem prévio, e essa carta ela já tem que estar destinada única e exclusivamente para aquisição em leilão. Por quê? Porque quando você arremata, você tem 48 horas para pagar a guia. E o consórcio, a empresa, ela tem que estar com esse dinheiro disponível. Sim, né? Então, você arrematou, entra em contato, no caso, seria com a Demicon, por exemplo, e eles têm ali já que está com o dinheiro disponível para fazer o pagamento. E o imóvel alienado é um outro, né? Então, tem que ter já um imóvel disponível para alienar, para eles liberarem o dinheiro em cima desse do leilão. Assim como o fundo de garantia, também tem casos em que é possível a utilização do fundo de garantia, desde que atenda aos requisitos da utilização do fundo. Né? E aí entra não ter imóvel aqui na região, ter no mínimo 3 anos de recolhimento, não ter nenhum financiamento ativo em todo o território nacional. Então, tem as regrinhas aí do fundo de garantia também, que pode ser que o imóvel aceite, mas pode ser que o cliente não se enquadre para a utilização. Exato. Então, são os detalhes, e aí a assessoria faz todo esse trabalho, né, Dani? Então, coloca o que pode, o que não pode, de que forma pode. Tem outra forma, de repente, eu não tenho o dinheiro disponível, mas eu já tenho um imóvel quitado. Pode levantar recurso em cima do seu próprio imóvel com financiamento do imóvel próprio, porque se tem interesse em arrematar um outro imóvel que está em leilão, né, e não pode financiamento, esse outro imóvel levanta o recurso. Então, possibilidade de levantar capital para começar a atuar nesse mercado de leilões tem várias. Então, esse é o nosso papel. Né? O nosso papel é realmente sentar com os clientes, entender a situação, entender as possibilidades e construir algo legal. Né? Eu falo muito do locador, porque hoje a gente tem a nível nacional uma carência absurda de imóvel para locação, residencial especialmente.
Então, está aqui uma oportunidade para aquele que é o investidor de locação, comprar imóvel, disponibilizar no mercado, e aí o próprio aluguel já vai pagando a parcela do financiamento, já vai comprando mais um, mais outro, mais outro. Daqui a pouco, quando vê, tá com uma belíssima de uma carteira de locação sem desembolso, né? Sem grandes desembolsos. Exato. E aí, daqui a pouco, já vende algum, desocupa a locação, coloca para venda, e aí vai fazendo a cadeia girar, né? E até, Fábio, voltando um pouquinho quando você falou ali que a gente tá falando do edital e da possibilidade de financiamento e tal, e que eu comentei que o edital é que vai dizer, né, quando cabe, quando não cabe. Então, sempre que vier no extrajudicial, ele já vai estar a informação, e é por isso a importância da análise do edital, se cabe financiamento ou não, se cabe a utilização do FGTS ou não, certo. Qual o financiamento cabe. Né? Então, porque a Caixa, por exemplo, que é... A Caixa, ela é detentora, acho que de 80% dos imóveis que estão em leilão extrajudicial. E ela vai mudando conforme está a política de taxa de juros, né? a política econômica deles ali. Então, às vezes, eles estão liberando um financiamento maior, imobiliário, certo. Às vezes menos, né? E tudo tem que prestar atenção na venda direta. Às vezes, eles possibilitam você financiar com apenas 5% de entrada. Certo. Né? Então, mas está no edital e é um momento. Então, não é uma regra. Dizer, olha, nesse aqui sempre vai ser assim. Sim, sim. Né? Cada um é cada um. Cada um é cada um. E aí também a importância de ter análise de crédito quando vai para disputa já ter feito. Já né? ter feito. Então, vamos lá. Se o imóvel está em execução na Caixa Econômica e é permitido financiamento, é apenas via Caixa Econômica? Ou não? Não, eles fazem quando é banco, é só pelo banco credor. Exato. É isso. Pelo banco credor. Tá, então temos aqui uma execução da Caixa Econômica, importantíssimo. Vai para disputa, já vai com a análise de crédito feita, porque aí tem esse prazo de 48 horas para iniciar a contratação do crédito, é isso? Isso. 48 horas para... No caso, vamos pegar o caso aqui da Caixa Econômica. Então, o leiloeiro, isso é uma coisa interessante, você já tem que pagar de imediato, né? A comissão é 5%. Aí você no dia, então, arrematou, pagou. Esse tem que ter disponível, então. E vai ser emitida, se for no caso ali da Caixa, por exemplo, arrematou, você vai ter em 48 horas, aí você vai optar se essa tua compra você vai fazer sozinho ou você tem outras pessoas que vão entrar com você no contrato. Certo. E há essa possibilidade, né? Então, daí você vai ver se vai ser uma compra coletiva ou não. E a forma de pagamento. Aí é que você vai pagar à vista, você vai financiar, quantas vezes você vai financiar dentro do que é permitido. E se a pessoa vai lá, arremata, paga o leiloeiro e não honra essas 48 horas, o que acontece? Algo acontece? Não acontece? Não, sim. Qual a implicação disso? Se você não respeitar o prazo de pagamento, e não só da entrada, se você não pagar, essa tua aquisição ela é anulada, cancela, o imóvel retorna, né, para leilão, e como penalidade, você pode perder, às vezes, tudo que você deu na entrada e talvez tudo que você já tenha pago. Tá. Então, o prejuízo é grande. Certo. Então, por isso, quando for, vai com tudo certinho, não vai contando que eu vou conseguir aprovação do meu crédito, eu sou correntista já há 30 anos da Caixa Econômica, então não tem erro. Vai com a análise feita, já num teto alto, porque não sabe até quanto você quer. O imóvel está por 100. O valor mínimo 100, eu entendo que eu posso ir até 120, porque se tem disputa, né? Então é bom já entender que se eu vou até 120, tem que ter avaliação já feita em cima dos 120. Né? O teto que você entende que é permitido, aprovou, vai na fé. Senão, a chance de perder dinheiro é muito grande. Não é brincadeira. Sim. Não, exatamente. Né? O leilão não é brincadeira. As penalidades, elas são pesadas. Certo. As penalidades, elas são pesadas para quem... eles fazem muito de arrematação falsa, né? Também. Principalmente na judicial. Nessa judicial é mais difícil, mas eu sou, às vezes, eu estou sendo executado. Tá. E aí, para eu prejudicar... você entra... Eu pego e... Mesmo que eu sei que eu não vou fazer o pagamento, mas para
atrapalhar o leilão. Então, também tem... Isso aí você responde... Gente, existe isso? Não existe. Que loucura! Tem. Que loucura! Só que tem penalidade, tem previsão para todos os formatos, né? Certo. Para tudo que você quer fazer hoje está... Então, quando a gente fala em riscos, em penalidades, conta também, que eu acho que é essa grande pulga atrás da orelha, os riscos do leilão, né? Quais são de, eventualmente, é isso aí, o executado, ele continuar ainda discutindo, ele continuar, enfim, vai até a última instância e, às vezes, consegue reverter, né? Consegue a nulidade, como foi falado aqui, ou... O grande fantasma do leilão, que é a ocupação do imóvel. Então, vamos agora falar dos riscos. Existe o risco de perder o dinheiro, caso aconteça uma nulidade, não tem. A ocupação, como é que funciona, como é que não funciona. Porque, é claro, eu tenho certeza, por exemplo, a Caixa Econômica, a agência aqui de Campo Largo, quando veio os IPTUs no começo do ano, teve um dia que eu cheguei lá, estava em cima da mesa da gerente. Aquela pilha de carnê de IPTU, que é tudo imóvel da agência ali, né? Que foi retomado e da agência aqui. Daí ela até comentou, ela falou, nossa, nem eu sabia que a gente tinha tanto imóvel assim. E eu tenho certeza que eles não têm um painel de chaves, tipo a gente tem lá na Clarinha, eu tenho certeza que eles não têm um painel cheio de chavinha. Né? O que eles não têm é a chave. Não. O acesso ao imóvel, a posse do imóvel, eles não têm. Então, vamos falar sobre isso, os riscos do negócio em si, do financeiro. E aí os outros riscos, a questão de despesas extras que eventualmente tenha e que não é simplesmente arrematar e acabou, pagou o leiloeiro, pagou o imóvel. Então, vamos dar um overview aqui, Dani, disso, dos riscos, dos fantasmas e tudo mais. O que é importante saber? O leilão imobiliário é uma forma de investimento, assim como várias outras, aí, bolsa, né, Bitcoin. Quanto maior a tua rentabilidade, normalmente o teu risco vai ser mais alto. Certo. Né? Então, a gente pode trabalhar no leilão também das duas formas. Existem arrematações, né? No caso porque você consegue fazer... A vantagem do leilão sobre esses outros investimentos é que você consegue, mesmo quando você arrisca alto, esse risco, você consegue ter um risco controlado. Certo. Porque você sabe exatamente aonde que pode dar problema e, se der problema, qual que vai ser o teu prejuízo. Certo. Você consegue ter essa noção. Tá? Se você fizer um estudo certinho, você consegue ter essa noção. Então, mesmo quando você vai numa arrematação de um risco mais alto, ainda assim você sabe que você não vai perder mais do que X. Certo. Né? O que é diferente de um Bitcoin ou de uma bolsa de valores. Sim. Mas há alguns riscos envolvidos. Então, a primeira coisa que eu entendo que é o primeiro risco, começando da análise do início da nossa análise. Primeiro é você arrematar um imóvel que você olha e está com 50%, mas, na verdade, aqueles 50% já são praticamente o valor de mercado desse imóvel. Sim. Então, se você não tiver um conhecimento aí do mercado, o primeiro risco é esse. É você, ou de um lugar que não tem venda, você não vai conseguir se livrar dele. Tem a questão às vezes o imóvel não está averbado, então você, né, teria que um custo extra, inclusive, e muitas vezes nem consegue averbar. Averbar, exatamente. Né? Então, é um risco que... E aí, para revenda, dificulta muito, porque é um imóvel que não dá financiamento bancário. Né? E hoje, se a gente pegar, 75%, 80% das transações aqui no Brasil são feitas através de financiamento. Exatamente. Então, já reduz exponencialmente a possibilidade de girar esse imóvel. Exatamente. Né? Mas são dois riscos que são muito fáceis de identificar. Sim. Muito fácil. Sim. Então, tem essas questões aí imobiliárias, né? Ou você está dentro pega uma área de preservação. Sim. Né? Você também, às vezes, está comprando com um objetivo e, de repente, né, você já não consegue mais fazer aquilo que você imaginava. Teve um recentemente, inclusive, que a gente viu aqui em Campo Largo, Exato. Que, teoricamente, era uma bela oportunidade para quem olhava... pura e simples. Esqueceu de olhar que tinha uma nascente dentro da área. Né? E aí inviabiliza qualquer tipo de empreendimento dentro da área. Exatamente.
Então, no início ali da análise, a gente já vê essa questão. Aí entra a questão de edital, se o edital está prevendo que a quitação, que a arrematação vai quitar IPTU, condomínio e tal, ou não, porque às vezes também você vai achando que vai sair tudo bonitinho, daqui a pouco você está com uma dívida de condomínio ali, ou de IPTU gigante. Água, luz e gás entra também nessa conta, geralmente ou não? Geralmente é só o IPTU, taxa de condomínio? Só aquilo que é dívida própria terreno, né? Tá. Que ela é do imóvel. Água e luz, normalmente, ela já é do... ela está, a conta em nome da pessoa, ao CPF, né? Do CPF, não do imóvel. Certo. Então, daí ela não entra na questão do leilão. Certo. Mas é importante também levantar, porque, obviamente, a pessoa vai ser muito difícil conseguir cobrar isso aqui do executado. Está vinculado ao CPF do executado, mas vai ser muito difícil. Também. E aí nós passamos por período de pandemia e pós-pandemia, e há pouquíssimo tempo isso aconteceu, por exemplo, da Sanepar não cortar água. Então, nós tivemos um caso de locação nosso que teve 17 faturas em aberto. Sem corte, porque aí veio pandemia, pós-pandemia, daí que a Sanepar retomou. Então, só de conta de água, tinha R$7 mil numa casa. Então, é um ponto de atenção também, né? Vamos nos atentar, porque daí tem o gás, a água e a luz, né? Que é do CPF, mas vai ser praticamente impossível cobrar. Então, o arrematante vai ter que fazer a quitação dessa dívida possivelmente, para conseguir ligar. Exatamente. Então, tem essas questões, edital, matrícula, né? Observar, daqui a pouco eu arremato, estou fazendo um baita negócio. Aí não viu que na matrícula esse imóvel está com usufruto. Certo. Você não vai poder utilizar, você não toma posse. Né? Então, e a análise processual, né? Que daí a gente entra. Esse imóvel, por exemplo, tem um que eu estava estudando essa semana, uma baita oportunidade. Aí, só que eu fui ver que existe um pedido então está correndo tudo certinho, o imóvel está em leilão, vale a pena, tal, só que está com um pedido recente de nulidade. Uhum. É um pedido que tem fundamento. Certo. Então, você já sabe que... Corre o risco de não acontecer. De não acontecer, de haver a nulidade desse leilão. Ainda que o juiz de primeiro grau que negue, então cabem todos os recursos ainda, vai ficar... E aí entra a questão do perfil do investidor. Uhum. O valor está baixo, muito provavelmente o retorno ali vai ser altíssimo, só que você tem o risco. Não sabe em quanto tempo. Não sabe em quanto tempo que você vai conseguir tomar posse. Eu nem digo a posse, porque até você pode pegar, mas o processo vai ficar enrolado. Certo. Né? Só que também, se você pagar para ver e o tribunal mantiver a decisão e não der a nulidade, você vai fazer um alto negócio. Certo. Então, para o investidor que está com dinheiro disponível, está a fim de correr um pouquinho mais de risco, vale a pena. Por quê? Porque, deu nulidade. O que vai acontecer? O imóvel volta e o dinheiro retorna corrigido para você. Então, você não tem prejuízo financeiro. Ainda que dê uma nulidade, você vai receber aquilo que você investiu corrigido. Certo. Então, a chance... é por isso que a gente diz que a chance de você perder é muito, muito baixa. Uhum. Porque, praticamente nula, né? Se você tomar cuidado, é praticamente nula, a não ser que você erre em muitos fatores. Uhum. Né? Você até pode ter prejuízo, mas você tem que... E sendo um risco calculado e sabendo que está correndo risco, o problema é se entra numa dessas sem saber, né? Exato. Aí já tá entendendo que vai conseguir girar esse imóvel logo, que vai retornar o investimento em curto prazo, e aí começam as surpresinhas. E aí, por isso, voltamos à importância da assessoria muito bem dada, né? Os detalhezinhos, de fato, serem olhados nas entrelinhas, nos asteriscos, aqueles minúsculos do rodapé, porque é aí que vai fazer toda a diferença. E é por isso que a gente desenvolveu, né, Fábio, uma calculadora, que daí a gente apresenta para o cliente, já considerando um prazo razoável de 12 meses para uma venda, né, após a arrematação, onde ele já vai ter ali quanto que ele vai gastar de IPTU nesses 12 meses, quanto que ele vai gastar de condomínio nesses 12 meses, porque às vezes também
você compra o imóvel, por exemplo, no Batel, Uhum. ou na Ecoville, que tem um condomínio mais alto. E se você demorar muito para vender, às vezes o valor do condomínio vai ter comendo o teu Exatamente. lucro. Exatamente. Né? Então, você vai estar pagando ali 1.800, 2.000 de condomínio, então tudo isso. Sim. Só que quando a gente faz o estudo, a gente já contabiliza isso e quem vai arrematar já tem ideia já tem o teto, né? Até tanto eu vou, vai lá. Exatamente. E aí esse é um outro ponto muito, muito legal do serviço aí que a gente está prestando, é o acompanhamento, enfim, participar do leilão em nome do investidor, isso, né? Porque claro. como a gente fala sempre lá no escritório, os investidores, a grande maioria, tem outras atividades. E um leilão não é tão óbvio assim. Ele não é, começa às 10 horas, aquele imóvel que você está de olho, ele estará sendo leiloado. Não. Se ele é o número 120, ele vai ser o 120 a participar, a entrar no leilão, né? E aí tem horas a fio, às vezes, que tem que ficar ali acompanhando, monitorando e tal. Então, é importante que a gente também consegue dar esse acompanhamento, né? Sim. Vai lá, ou então nem que a gente fica de olho, se a pessoa quer participar, o cliente quer participar, a gente fala, seu fulano, agora entra porque tá chegando a tua hora. Né? Então, a gente consegue fazer isso aí a 4 mãos. E isso facilita muito para quem não tem esse tempo, essa disponibilidade, mas quer fazer o investimento. Então, isso é importantíssimo. E vamos, então, para o fantasma da ocupação, da desocupação, que eu acho que é o grande mito aqui do leilão, né? Exato. Como funciona, Dani? Então, quando a gente conversa com o pessoal sobre leilões, a primeira coisa que eles falam é isso. Não, eu vou comprar o imóvel ali, ele vai estar ocupado, daí eu não consigo tirar o cidadão, não quero. Isso aqui só vou me incomodar. Encrenca. Essa é encrenca. Uhum. Mas a gente que está acompanhando bem de perto esse mercado, a gente já percebeu que mais de 80% das desocupações, elas ocorrem de uma forma amigável. Certo. Então, tudo depende de como você vai lidar com a situação. Certo. Obviamente que vai ter um ou outro caso que possa dar problema, mas essa vai ser a exceção. Via de regra, você vai negociar até você desembaraçar o imóvel, às vezes você negocia deixar a pessoa lá, ou vai... Paga o caminhão da mudança para a pessoa se mudar. Mudança, paga a cozinha dele ali, algumas mobílias, até certo. Porque já vai ter ali um imóvel mais arrumadinho. Certo. Tal, né? E com mais um detalhe que as pessoas não se atentam muito. Quando o imóvel está ocupado, ele está mais bem conservado. Sim. O imóvel desocupado estava normalmente abandonado. Ou seja, o que você vai, às vezes, ganhar de um lado, você vai gastar mais em reforma para arrumar. Então, é um fantasma que não deveria existir. Certo. Né? Porque não é regra. Ainda assim, se for no leilão judicial, com a homologação da arrematação, o juiz já expede a emissão, né? A carta de emissão. Você só vai lá, faz o pagamento oficial de justiça e né, da entrada no pedido de ocupação. Existe uma outra questão legal que se chama... Agora me fugiu aqui. Multa por ocupação. Multa por ocupação. Taxa de ocupação. Ou seja, você, enquanto o imóvel estiver ocupado, após, né, quando você vai entrar com o pedido de emissão de posse, ou após a emissão de posse, você pede para o juiz que seja aplicada também essa taxa de ocupação, ou na ação de emissão da posse na extrajudicial. E o que é? É 1% do valor mínimo da primeira arrematada, da primeira praça do imóvel, ou seja, praticamente o valor de avaliação. Sim. 1% do imóvel por mês, que você cobra de quem está lá. Certo. Então, para quem fica, é ruim entrar numa mais uma execução em cima. Mais uma execução em cima, é ruim. Então, a maioria das vezes, além de você ter o desgaste, ter um oficial de justiça lá, se você... ainda se opuser, pode ter reforço policial, ninguém quer. Sim. Então, a desocupação normalmente é feita de forma amigável,
Sim. E tanto na judicial quanto na extrajudicial. Extrajudicialmente, a diferença é que, se ele estiver ocupado, você obrigatoriamente tem que entrar com ação de emissão. Certo. E quando a gente fala de imóvel residencial, principalmente, né, Dani, que a gente... a grande maioria são famílias que moram nessas casas. E eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe querem sujeitar os filhos a passar por esse tipo de situação. Exato. Né? De ser tirado à força, de ter que usar força policial. Então, eu acho que o bom senso acaba predominando. Pelo menos é o que eu escuto. O bom senso predomina na grande maioria das vezes, até por conta disso. Né? Um trauma que, de repente, pode gerar ali para a criança, para a família, que eu acho que não faz sentido. Exato. Né? E eu acho, Fábio, também que aí a gente tem que ter a sensibilidade de quem arrematou. Sim. De entender que ali está uma família também. E fazer essa construção, né? Exato. De uma forma amigável, de uma forma suave, para que essa família, principalmente quando tem os filhos, não sintam, né, como algo ruim. Mas, e infelizmente, o imóvel ter sido executado não é necessariamente algo ruim. Foi uma situação pela qual aquela família passou. Né? Mas entender como um recomeço, vamos daqui para frente e a gente ajudar. Né? Estarmos juntos nesse processo. Então, venha, acolhe. Eu acho que a acolhida é importante até para redirecionar, porque é um momento sensível, eu não tenho dúvida. Né? Você perder a tua casa deve ser um momento muito sensível. Correto, então, ter essa acolhida, ter essa sensibilidade é fundamental. Então, o prazo. Quando a gente tem a emissão na posse, existe um prazo aí a carta tem um prazo para desocupação. O oficial de justiça vai lá, cita, intima ali o executado para ele, e aí ele tem o prazo para desocupar o imóvel. Se ele não desocupar, aí entra com a questão de força policial, entra com pedido e tal. Na verdade, assim, o correto, o trâmite correto, você primeiro notifica, né, no caso da emissão na posse. Quando a gente está falando de leilão judicial, o auto de emissão na posse ele é imediato. Tá. Cumpra-se, é uma ordem judicial. Tá. Né? Então, se não for cumprido, volta, solicita, o oficial de justiça vai dizer, olha, eu não tenho como cumprir aqui, se recusa, e ele não pode utilizar de força. Então, aí pede força policial, reforço. Aí a parte ali, no caso, o credor vai ter que peticionar a juiz, solicita que seja expedido uma nova ordem com auxílio de reforço policial. Mas a ordem, ela é um cumpra-se judicial. Certo. Para sair. E quando... Por isso que você tem que notificar, o ideal é notificar antes, principalmente no extrajudicial, que você tem que entrar com a ação. Certo. Então, primeiro você antecipa, notifica, a pessoa já sabe, tenho tanto para... não sair dentro de um prazo de 30 dias ou de 15 dias, aí cada um que sabe, não tem um prazo fixo. Aí você entra, porque a hora que sair a liminar dizendo cumpra, você tem que cumprir. Certo. E aí, em caso de imóvel que no edital, seja judicial ou seja extrajudicial, fala que está ocupado. No judicial, saiu a carta de emissão na posse, ok, vai lá, entra no imóvel. No extrajudicial, que fala que está ocupado, mas está desocupado. E eu arrematei. Eu posso pegar o chaveiro, chegar lá, entrar no imóvel, se eu já identifiquei, porque daí eu não vou precisar entrar com emissão. Mas eu já fui, eu vi que no edital está ocupado, mas no imóvel está desocupado. Aí, a partir do momento que eu arrematei, eu posso entrar no imóvel. Sim, o correto, assim, uma forma para dizer mais segura, para você não ter nenhum tipo de problema, seria registrar a desocupação através de uma ata notarial. Tá. Então, leva o escrevente lá no imóvel, registra que o imóvel está desocupado, e aí... você tem já um documento, e aí você vai lá e vai pegar o chaveiro e vai ocupar. Mas isso é uma formalidade, não é uma obrigatoriedade. Mas né? É importante ter esse... O excesso de zelo nunca é demais, né? Eu acho que é bem importante. Para daqui a pouco não chegar o dono do imóvel, né? E dizer assim, não, tá aqui, eu ainda estava usando o imóvel e você veio sem... Quem é você, né? Invadiu meu imóvel, exatamente. Então, com ação de indenização, ir para delegacia. Aí não, né? Eu acho que o que todo mundo quer, o que todo mundo busca é fazer bons negócios, né, Dani? E tá aí. A gente viu aqui nessa quase 1 hora de conversa que, de fato, a gente tem muita coisa para falar, é muito detalhezinho para tratar. E o quanto é importante ter uma assessoria. E é por isso que nós convidamos, né? Entrem em contato, a Clarim Leilões
Fabiane e Daniel estão à disposição para conversar, para esclarecer, para assessorar. Nós fazemos o processo completo, né, Dani? A partir da busca dos imóveis, das oportunidades, até a entrega das chaves do imóvel, a posse, enfim, todo esse contexto aqui, a documentação, né? Todo esse contexto aqui que a gente colocou e que é cheio de detalhezinho. Então, contem conosco. Dani, eu acho que teu telefone é bom, já deixa aqui à disposição, se você puder, ou então o da Clarim, né? Mas é isso, o Dani também estará atendendo lá na Clarim, né? Então, ele tem agora a mesinha cativa dele também para atender lá na Clarim. E, por favor, então, os contatos, como é que chegamos até o doutor Daniel e também na Clarim, né? Eu acho que o mais fácil, até pelo ponto, pela localização, por já existir essa estrutura montada ali, seria procurar a Clarim. Eu vou deixar o meu telefone, se alguém quiser anotar, né, o 419-9626-1976, mas procurando aqui a Fábio, a Clarinha, eles iniciam o processo. Exatamente, a gente já faz o direcionamento. Então, Clarim Imóveis, o telefone é 3291-1800, @Clarim Imóveis, ou agora o nosso @Clarim Leilões, o nosso novo Instagram aí, que é onde a gente vai movimentar e falar sobre essa nossa nova modalidade aí de serviço. Dani, muitíssimo obrigado. Foi um papo longo, mas foi delicioso. Acho que foi muito esclarecedor. Até para mim, alguns pontos aqui que eu também ainda tinha dúvidas. E é isso, vai surgindo. Aí, quanto mais a gente conversa, mais dúvidas surgem. Então, muitíssimo obrigada e sucesso para nós nessa nova empreitada. Sucesso, vai dar tudo certo, vai ser muito bom. Com certeza, já está sendo. Vamos fazer muita gente ganhar dinheiro aqui. É isso aí, isso aí. Muito imóvel novo aí rodando na praça. Vamos fazer muito negócio. Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.